Olá, olá, boa noite. Aqui é Kleber Zanella para o Centro Dom Bruno. Estamos começando mais uma live aqui pelo canal do Centro Dom Bruno. Hoje, segunda-feira, dia 2 de maio de 2022. Tentando aprender como é que faz. Estou aqui convidando o professor Edmilson Cruz. Essa noite teremos essa presença maravilhosa, ilustre, né, do professor Edmilson Cruz aqui conosco. Considerado aí um dos maiores professores, historiadores da nova geração, dos historiadores. Então será o nosso convidado ilustre de hoje. Acabei de enviar o convite para ele. Em breve ele deve estar Olá. entrando. Boa noite, professor. Boa noite, Me meu ouve? irmão. Tudo bem? Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem. Tá. Inclusive, gostaria de pedir para as pessoas, se estiverem ouvindo bem, se estiver tudo certo com a transmissão, que deixem aí seu comentário. Isso. Exatamente, isso mesmo. Avisem aí se Como vocês vai o estão senhor? ouvindo. Tudo bem, graças a Deus. E a Estamos dona aí Jéssica? meio molhado da chuva. Ah, é? Pois é, aqui também. Eu falo de Pegando Rodeio bastante. Bonito, é uma cidade Ah, sim. próxima aqui de Frederico Westphalen, Que né? legal. No caso, quando as pessoas vão a Frederico, normalmente elas pegam como referência Rodeio Bonito. Uhum. Ou seja, não É. achariam nunca. A minha cidade é pequenininha, faz parte aqui da diocese. Eu fico a 45 minutos mais ou menos de Frederico. Sou membro do Centro Dom Bruno Maldaner, né? Com muito prazer. E gostaria, para começar, que o senhor se apresentasse. Creio que algumas pessoas que não lhe conhecem teriam enorme satisfação e prazer de lhe conhecer. Certo, meu amigo. Se mais nada, é um prazer estar aqui falando com você essa noite, principalmente para a gente falar sobre a história do Brasil, que é um tema muito pertinente para nós, tanto brasileiros como católicos também, que infelizmente muito da nossa história foi ocultada, né? Então, eu sou formado em História, mestre também na área de História. Meu mestrado foi na área de História da Igreja, mas, entretanto, no Brasil não existe nenhuma pesquisa voltada somente à história da Igreja, então você precisa fazer algumas adaptações. Então, meu tema foi a respeito da história dos jesuítas no Brasil e como que foi o efeito do processo de reformulação que a companhia passou a partir da final da década de 60 e início da década de 70, né? E a inserção também da prática da teologia da libertação dentro da ordem. Foi esse meu tema do mestrado, e por volta aí de 2017, 16, 17. Eu comecei a dar cursos em várias paróquias de história da igreja, aqui das dioceses aqui da região, Novo Hamburgo, Montenegro, em várias paróquias das dioceses, a pedido dos padres. E em 2019 comecei então com um trabalho mais voltado para as redes sociais, aqui no Instagram principalmente, com, com o apostolado aqui e todo a divulgação. E depois também fazendo cursos. Maravilha, professor. A história da Companhia de Jesus foi praticamente o que me trouxe para dentro da igreja com mais vigor. Então, nós temos isso em comum. Eu sou apaixonado por essa história, né? Sim, Eu conto nos meus testemunhos que me converti a partir de quando adquiri do Centro Dom Bosco, aquela coleção Jesuítas. sim. Foi a partir daí que eu engrenei minha conversão. Né? Sempre fui católico, mas era de IBGE. Uhum. A Ótimo, Companhia de Jesus maravilha. quem estuda um pouquinho da história ali de Santo Inácio, dos primeiros jesuítas, vai ficar impressionado com a força e a coragem daqueles homens. Eram fantásticos, assim, era uma coisa impressionante. Não à toa são muito conhecidos e difamados, né, pelo mundo secular. Exatamente, exatamente.
Muito legal. Bom, professor, a minha primeira pergunta, ela tem a ver aí com o descobrimento, né? A gente sabe que o fator providencial do Brasil é a partir do fator providencial que a gente crê, né, que houve a descoberta da nossa terra. E nós sabemos que os protestantes até concordam, né, trazendo aqui para outros grupos, né, que houve um toque da mão de Deus no descobrimento, mas eles negam qualquer vínculo, né, disso com a igreja. E até chegou a dizer que as embarcações vinham para cá sem imagens de escultura. Eu já vi alguns vídeos, né, de pastores pregando isso, que as embarcações vinham sem sequer imagens de escultura. Eles gostam de falar assim, né, imagem de escultura em seus interiores. Os seculares, as universidades, os cursinhos pregam que o descobrimento ocorreu por expansionismo, por necessidades comerciais, mercantis, puramente. Né? Em ambas as teses, se omite flagrantemente o aspecto católico do Reino de Portugal à época. Como é que nós podemos evidenciar que a nossa história começa por razões de explícito desejo de Deus, através de sua Santa Igreja, manifestado através da catolicidade da coroa portuguesa neste descobrimento? Então, o grande problema dessa visão vamos pegar aí duas coisas, né? A primeira, a ideia de que o descobrimento ele foi intencional e visando apenas o fato da exploração e da busca financeira. Então, essa tese, ela tem um viés totalmente marxista, né, em olhar para a história a partir de uma visão materialista em que a economia seria o centro da vida e da sociedade do período medieval e do início do período moderno. Isso é um grande erro, porque é um anacronismo. Nós acharmos que as sociedades antigas possuíam a economia como centro de toda a sua vida é um anacronismo. Hoje, a economia é o centro da nossa sociedade. Todas as decisões, em termos políticos, em termos sociais, elas são tomadas em âmbito econômico. Até mesmo, muitas vezes, decisões eclesiásticas. Né? Muitas vezes aí o padre de uma paróquia precisa de dinheiro para pagar uma coisa, não sei o que, precisa fazer uma festa, fazer aquilo, fazer aquele outro, porque o dinheiro ele se tornou um meio em qual nós não temos como viver sem ele. E nos períodos antigos, nos períodos medievais, o dinheiro, o papel moeda, quase não era existente, era muito escasso. Então era um outro modelo econômico, e esse modelo econômico também não era o centro da sociedade. A sociedade ela era pautada muito mais em instituições primárias, como a família, a religião. Então, o que pautava a decisão, a ação de um rei, de um padre, de um comerciante, era uma moral católica, era a sociedade, a cultura da época, era a própria família. Um rei, no período medieval, por exemplo, que é ali ainda a Idade Média, o descobrimento está nesse processo de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, a mentalidade do povo português era uma mentalidade ainda muito medieval. Os reis naquela época, eles não tomavam ações visando apenas os maiores reinos, maiores poderes. Eles possuíam também uma visão em que o rei ele também era o pai daquela sociedade, e ele teria que proteger aquela sociedade, ele teria que cuidar daquela sociedade, ele teria que sustentar aquela sociedade. Enfim, então quando os marxistas fazem essa análise anacrônica de achar que por conta de que hoje a economia é o centro da sociedade nos períodos antigos, nos períodos também medievais, a economia era o centro da sociedade, eles cometem esse erro de achar que o que moveu os portugueses a vir para cá seria
a busca pelas especiarias, a busca pelos tesouros, ou por madeira e tudo mais, por riquezas naturais. Então, esse é o grande erro, porque não se percebe que a mentalidade do povo, no período dos descobrimentos, era uma mentalidade ainda medieval. E como que a gente consegue ver que essa mentalidade medieval ela existia na própria cultura da época? Então, nós pegamos, por exemplo, Camões, no seu livro Lusíadas, onde no seu livro ali dos Lusíadas, ele coloca de uma forma poética, de uma forma de poesia épica, toda a expansão marítima que Portugal teve. E através daqueles poemas, ele deixa muito claro que o objetivo da coroa portuguesa era dilatar o reino e a fé, né? Ou seja, era expandir o reino e a fé, era fazer com que Portugal chegasse a vários lugares e, ao mesmo tempo, levasse a fé católica para todos esses lugares. Isso fica ainda evidente quando nós vemos lá a batalha de Dom Afonso Henriques, na Batalha de Ourique, que logo depois da batalha, antes da batalha, antes da luta dele contra os muçulmanos, que tinha um exército, se eu não me engano, eram cerca de 100 mil muçulmanos contra mais ou menos 10 mil portugueses, e ele tem uma aparição de Nosso Senhor, no qual Nosso Senhor diz que ele estaria do lado dele, que eles venceriam, e Portugal seria depois um reino escolhido para levar a fé ao mundo. Resumidamente é isso, não são nessas palavras exatas, mas essa é a ideia. Então você percebe que dentro da história de Portugal havia uma vocação. Portugal teve uma vocação, que era levar a fé para todos os lugares. E isso estava inserido dentro da vida de todos os exploradores. Tanto é que eles sempre viajavam com os padres, buscando dar esse apoio espiritual tanto para eles dentro das embarcações, como também quando eles chegavam nos locais aonde eles deveriam chegar. Por exemplo, a expedição para as Índias, a expedição de Pedro Álvares Cabral, era uma expedição visando as Índias. Então eles levaram 9 franciscanos porque eles queriam chegar até Calicut, aonde Vasco da Gama, um ano anterior, chegou, só que os hindus ali eram muito agressivos, eles não conseguiram penetrar raízes, e então eles fizeram uma nova expedição, que foi a maior expedição que Portugal tinha feito até o momento para as Índias, que Pedro Álvares Cabral estava caminhando para que eles pudessem se fixar em Calicut. E eles levaram 9 franciscanos para ajudar na conversão lá dos hindus, para ajudar no processo civilizacional. Porque não era apenas uma expedição política, não era apenas uma expedição catequética, era uma expedição civilizacional. Quando Portugal veio para cá, Portugal trouxe a civilização que a América, portanto a Espanha também, que a América tinha ficado perdida por conta da separação continental que ela tinha. Então ela não tinha contato com a sociedade que existia na Europa, no norte da África e no Oriente Médio. Não tinha nenhuma relação com essas sociedades. Então Portugal veio e trouxe para cá toda aquela civilização que levou anos para se desenvolver. E isso que as pessoas chamam de destruição cultural, na verdade, foi um processo de libertação. Expropriação. Você trouxe para as pessoas aqui a possibilidade dos indígenas de ter contato com verdades que eles talvez nunca teriam se os portugueses não tivessem chegado aqui. Foi apresentado a eles todo o desenvolvimento da filosofia, toda a cultura, todas as artes, a música.
tudo aquilo que a Europa levou anos de desenvolvimento, milhares de anos, eles vieram e trouxeram todo esse conhecimento para cá. Então, não foi uma destruição da cultura, e sim uma elevação cultural, porque os indígenas, que possuíam ainda hábitos nômades tribais, passaram a se desenvolver de fato em cidades, a viver como uma civilização. E isso por conta do trabalho dos padres jesuítas, também dos franciscanos e tudo mais. Então, o aspecto dessa missão de Portugal, ela é evidente quando nós olhamos para a história de Portugal. Por isso que nós não temos como estudar a história do Brasil sem estudar a história de Portugal. Um grande erro que é feito atualmente dentro das escolas, dentro das universidades, é começar a história do Brasil a partir da história do povo indígena. Não, nós temos que conhecer primeiro a história daquele povo que nos formou, que é a história de Portugal. Quando você estuda a história de Portugal, você entende qual foi o verdadeiro motivo que fez com que Portugal levasse a sua missão para tantos outros lugares, não só para o Brasil, mas como para a Índia, para o Japão, para a China, para a África. O Portugal levou a civilização para vários lugares do mundo, não apenas o Brasil. E essa missão, ela foi providencial, e aí isso é evidente, muitos atribuem, né, nem chamam mais de descobrimento, passam a chamar de achamento o Brasil, porque dizem que eles vieram aqui de propósito, ou seja, essa vertente da ideia intencional de Portugal em encontrar o Brasil, né, de que essa história de que eles se perderam em uma calmaria e chegaram aqui é mentira e tudo mais. Veja, essa ideia parte dessa visão marxista, dessa visão em que Portugal estava buscando aqui a exploração. Só que quando nós Uma olhamos visão revisionista, né? Exatamente. Eles nos chamam de revisionistas, mas na verdade eles que são, porque os primeiros historiadores, né, você pega ali o Capistrano de Abreu, você pega Pedro Calmon, o Francisco Varrheim, tanto o Rocha Pita, o Rocha Pombo, historiadores que buscaram as fontes, os documentos da época e montaram toda a sua história, todos eles partem da ideia de que o Brasil ele foi encontrado de maneira não intencional. E uma das primeiras coisas é que Portugal, sempre quando ele viajava em busca de uma terra nova, ele levava aquilo que nós chamamos de marcas, que eram pedras aonde havia ali o emblema, o brasão de armas de Portugal e o nome do rei. E eles colocavam aquela pedra para demarcar: aqui nós chegamos, aqui nós marcamos. É como quando os Estados Unidos chega lá na Lua, marca com a sua bandeira. Então, Portugal fazia isso, né? Ele chegava aos lugares e botava essa marca. Quando ele chega no Brasil, ele não tem essa marca. Tanto é que eles pegam uma cruz para usar como marca. Pegam montam uma cruz, colocam o sculpting ali, o brasão de armas, as informações, o ano que eles chegaram, o dia, e colocam lá agora eu não lembro, no Monte Pascoal, próximo ao Monte Pascoal, e demarcam ali, tanto é que chamam o Brasil, o primeiro nome do Brasil na carta de Pero Vaz de Caminha está a terra de Santa Cruz, por causa da própria cruz, né, que eles demarcaram. Então isso é uma das maiores evidências de que Portugal não teve a intenção de chegar aqui. A expedição não era o objetivo dela chegar aqui. Era chegar em Calicut, chegar na Índia. Além disso, você tem a carta de Pero Vaz de Caminha, aonde ele escreve colocando: olha, nós chegamos aqui num lugar novo, nós não conhecemos esse lugar, né?
Nós chegamos aqui num outro ambiente, começa a descrever a fauna, a flora, começa a falar sobre a relação deles com os indígenas, que eles chamaram dois indígenas para subir na embarcação. Esses dois indígenas ficaram muito admirados em ver as galinhas, ficaram assustados em ver os cabritos, gostaram do terço, pediram o rosário, e cada um deles, um botou no pescoço, outro amarrou no pulso. Então você percebe ali essa raiz da devoção mariana existente no catolicismo brasileiro, desde os dois primeiros indígenas que entram dentro da embarcação de Pedro Álvares Cabral, e aquilo que eles mais gostaram foram dois rosários. Isso chamou a atenção de Pero Vaz de Caminha, que disse: olha, se você, a Vossa Alteza, o rei, quiser enviar aqui pessoas para evangelizar, vai ser muito fácil, porque eles mostram uma grande abertura para o evangelho, uma grande abertura para a verdade. E então isso é uma segunda fonte que mostra mesmo que eles não vieram aqui de maneira intencional, não tiveram essa intenção. Outra carta também de João, um dos astrônomos, também confirma essa visão. E por último, outra evidência é que eles não ficaram aqui muito tempo, né? Ficaram mais ou menos uma semana e foram em direção aonde era o objetivo do percurso deles. Então, eles não encontraram, eles não vieram para cá, o descobrimento não foi intencional. Agora, isso não significa que eles não sabiam que esse território não existia. Eles sabiam que existia, eles sabiam que havia uma terra além-mar a partir do Atlântico. Em 1492, Cristóvão Colombo tinha chegado na América. Haviam outras expedições que tinham passado para cá, feito alguns mapas. Então eles sabiam da existência do Brasil. Agora não significa que a expedição de 1500 foi intencional. Talvez eles até quisessem vir em um outro momento, em uma outra época. Mas a expedição marítima de Pedro Álvares Cabral, ela tinha uma intenção, que era chegar à América, mas nós vemos ali a ação da providência divina em fazer com que eles chegassem até o Brasil, em 22 de abril de 1500. Então, dizer que o Brasil não teve uma vocação religiosa é desconhecer essa história de Portugal e também as fontes documentais da época. E sobre as imagens, né, sobre essa visão dos protestantes, a gente vê aí a questão de Nossa Senhora e tudo mais, é muito evidente dentro da história, né? Por exemplo, o próprio Pedro Calmon, no seu livro História do Brasil, coloca que o Pedro Álvares Cabral trazia sempre consigo, dentro do seu gabinete, dentro do seu quarto, né, na nau, na caravela, uma imagem de Nossa Senhora da Boa Esperança, onde ele sempre fazia orações. A missa era celebrada diariamente dentro das naus, e na nau de Pedro Álvares Cabral havia ali um altar móvel com a imagem de Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora a Pietà, né? La Pietà. Isso. Outra coisa interessante é que antes de sair lá de Portugal, eles pararam todas as 3 embarcações diante da imagem de Nossa Senhora de Belém, né, e fizeram uma consagração também de toda a viagem. E quando chegam aqui, a primeira ação deles ao desembarcar é realizar uma missa em agradecimento e também em consagração de toda essa terra. E então nós vemos aqui que as raízes devocionais do catolicismo no Brasil, elas vão ser a devoção a Nossa Senhora e
a Sagrada Eucaristia, o, o Santíssimo Sacramento. Vão ser essas as duas devoções iniciais que vão ser pregadas e ensinadas para o povo indígena que vai estar aqui. E que até hoje é uma grande ação dentro da vida dos católicos no Brasil. Né? A devoção à Nossa Senhora é algo gigantesco, até mesmo pessoas que nem são católicas muitas vezes, ou que não têm aquele catolicismo do IBGE, tem um carinho à Nossa Senhora de Aparecida, tem uma devoção à Nossa Senhora de Aparecida. Você percebe que essas raízes estão na nossa fundação. Não é à toa que isso acontece. Né? Então, essa ideia de que não tinha imagens, de que não sei o quê, é uma tentativa, né, de recontar a história para que ela possa tirar a ação católica da missão de Portugal. O Brasil só existiu hoje por conta da Igreja Católica e de Portugal daquela época. Não existiria Brasil. Não. E isso é importante as pessoas entenderem. Não existiria Brasil se não existisse igreja. Não Com teríamos nenhuma certeza. civilização sem os jesuítas. Inclusive, professor, a gente sabe que o sangue dos mártires foi derramado em abundância nas terras brasileiras, né? Muitos dos padres que vieram para cá acabaram sendo mortos, inclusive pelos próprios indígenas, porque muitas tribos eram antropofágicas, eram canibais, para se dizer assim, para o pessoal entender melhor. Se alimentavam aí da carne de outros índios, carne humana, né? Exatamente. Mas tem um fato marcante, que foi quando o bem-aventurado Inácio de Azevedo vinha ao Brasil, ele retornava ao Brasil, numa fase em que os jesuítas já estavam aqui, né, depois de 1549, quando eles chegam, há uma missão, ela tem muito sucesso, é muito frutuosa, ele vem, conhece, retorna para a Europa, com as bênçãos do rei e do papa, ele consegue 70 jesuítas, no caso 69, mas 70 jesuítas para vir ao Brasil em missão, e todos muito fervorosos e animados, né? Ocorre que nas duas embarcações em que vinha ele com 40 numa e 30 na outra, elas se separam, né? Por causa de uma tempestade. E ambas acabam sendo assaltadas por piratas calvinistas. Olha que interessante. Piratas calvinistas que, quando assaltam as naus, no caso a de Inácio de Azevedo foi logo em seguida em que eles se perderam, eles entram e eles não estão atrás de tesouros, eles querem matar os jesuítas. Eles acabam com a vida dos 40 jesuítas, né, na primeira embarcação ali de Inácio de Azevedo, e depois, na segunda, quase 1 ano e 4 meses depois, porque ela fica errando para os mares, né, quando já estava quase chegando no Brasil, uma outra capitania de piratas, dessa vez ingleses, né, também calvinistas, acabam matando esses outros 30 jesuítas. O que o senhor acha a respeito deste derramamento de sangue dos mártires? Se eles tivessem chegado ao Brasil e tivessem feito o seu trabalho, teria sido tão frutuoso quanto o fator espiritual desse derramamento de sangue é frutuoso para a nossa nação hoje? A pergunta se talvez difícil, porque isso a gente não tem como medir, né? Mas uma coisa é certa, o trabalho que os jesuítas faziam era algo fantástico. E não assim, se as pessoas pegarem e estudarem um pouquinho a história dos jesuítas, peguem ali o livro da Daurinade, a história da Companhia de Jesus, você vai ver que a Companhia de Jesus ela possui uma formação em que, quando o jesuíta fosse para a missão, ele já estava ali por volta da quarta, mais ou menos, início da quinta morada. Ou seja, ele já era um santo, não era qualquer um. Porque a formação de um padre jesuíta, ela era exatamente como a vida de Santo Inácio. Então, o que Santo Inácio escreveu para pegar as pessoas que estavam no pecado mortal e levá-las para a igreja? Escreveu os exercícios espirituais. Em 30 dias, a primeira ação de alguém que queria entrar dentro da Companhia de Jesus, do jovem, né,
do noviço era fazer os exercícios espirituais. Ficava 30 dias dentro de um quarto fazendo os exercícios espirituais, que tirava ele do pecado mortal e levava ele até mais ou menos ali a segunda morada, quase entrando na terceira morada. Depois disso, o noviço era levado para uma cidade onde ele tinha que ficar mendigando, pedindo esmola, até que o responsável dele ficasse sabendo da piedade dele ao realizar este ato. Então ele era levado para uma terceira fase, aonde ele era levado para um hospital e ele tinha que cuidar dos doentes com tanto amor, com tanto carinho, que chamasse a atenção dos outros membros da companhia que estavam com ele. Depois que isso acontecia, ele então era levado até chegava até um quarto nível, aonde, se eu não me engano, ele era levado para dentro da companhia, para dentro do colégio ali, e além de ter seus estudos iniciais, ele também recebia o cargo mais baixo de tarefas e ele tinha que realizar aquilo com tanta caridade, com tanto amor, que chamasse a atenção dos outros. E isso depois levava ele para uma quinta fase, onde ele ia então para uma vila, para uma cidadezinha, e ele tinha que ensinar o catecismo para todos, dos mais velhos aos mais jovens. E todas as pessoas tinham que ficar com as suas ideias, as suas dúvidas, todas sanadas pelo ensino dele. E se ele tivesse uma pessoa que não tivesse entendido bem, ele continuava ali até todo mundo ficar zerado, todo mundo entender o catecismo, que tinha recém sido escrito no Concílio de Trento. A partir disso, depois ele ia então para uma sexta fase, onde ele era levado para os estudos de trivium, quadrivium e toda a formação jesuíta. Até então, ele ir para a missão. Veja só, todo o processo de formação. Isso fazia como um noviço, um seminarista que nem era padre ainda, já ter dons gigantescos como o padre São José de Anchieta, que veio para cá como seminarista e em suas primeiras pregações já convertia milhares de índios, que bilocava, que voava, que dominava as onças. É uma coisa impressionante. Então, se os jesuítas tivessem vindo para cá, a missão, e todos esses jesuítas, a missão deles civilizacional do Brasil teria sido maior, muito maior, sem Gigante. dúvida nenhuma. O processo civilizacional que ocorreu no Brasil com os primeiros jesuítas já foi gigantesco. O padre Manuel de Nóbrega e o padre José de Anchieta, os dois, fundaram a cidade de São Paulo, fundaram a cidade de Santos, cuidaram de toda a cidade de Salvador, e assim foram convertendo centenas de indígenas. E esses jesuítas que vieram para cá, que estariam vindo para cá, estariam auxiliando nessa missão e possuíam essa mesma formação. Então, um jesuíta, naquele tempo, era algo difícil a gente imaginar. Porque, para as pessoas terem ideia, quando um jesuíta ia para uma cidade protestante, todas as pessoas que eram protestantes se convertiam. O protestantismo era suprimido por conta da pregação e do ensino que esses jesuítas e da santidade que esses jesuítas tinham. Porque quando um santo fala, a palavra dele tem efeito e ecoa dentro do coração. Porque ele vive aquilo que ele fala. Nós podemos pegar as mesmas palavras de Santo Inácio e repeti-las. Elas não vão ter os mesmos efeitos que Santo Inácio realizava quando ele falava, por causa a vida dele era uma vida de santidade, né? E um dos efeitos de alguém que está na terceira morada, na quarta morada, é que a sua palavra, ela causa um efeito na realidade. A sua palavra, ela tem um certo poder, vamos dizer assim. Então, por isso que o santo, quando
ele falava uma coisa, acontecia. Por isso que São Francisco Xavier foi lá e ressuscitou 2 mortos lá na Índia para converter uma comunidade inteira. E não é somente Santo Inácio, não é São Francisco de Anchieta, não, São Francisco, já misturei aqui, não é São Francisco Xavier, não é só São José de Anchieta, eram todos eles eram grandes homens, grandes homens. E esse ataque aos jesuítas que estavam vindo para cá no século XVII está bem no contexto da Guerra dos 30 Anos, que foi aquele período em que o protestantismo começa a se expandir para os Países Baixos, que eram países católicos, para os países nórdicos, e apoiados pelos reis da época, que não queriam mais obedecer o Papa, começaram a guerrear contra os católicos. E ali começa uma grande guerra entre católicos, entre protestantes luteranos, entre calvinistas, entre anglicanos, depois vem os puritanos, uma confusão só. E esse movimento, essa guerra que estava lá na Europa, também vai estar dentro desses corsários calvinistas, né? Esses piratas calvinistas que atacaram a embarcação portuguesa. E não foram só apenas estes santos que morreram aqui, né? O primeiro bispo do Brasil, Dom Sardinha, ele morreu morto pelos índios caetés, foi ali martirizado também, sua embarcação naufragou e ele acabou caindo nas mãos dos índios caetés, que bateram com um porrete na sua cabeça e depois acabaram fazendo ritos antropofágicos com seu corpo. Dom Leitão também, se eu não me engano, esse era o nome do segundo bispo, Dom Pedro Leitão, também vai morrer em 1556 por conta dos índios, né? São nomes também, atos de antropofagismo e canibalismo que realizaram com os 2 primeiros bispos do Brasil. E a gente até brinca um pouco que os nomes deles também eram meio sugestivos, né? Dom Sardinha, Dom Leitão, enfim. Mas sempre tiveram muitos mártires aqui, né, no Brasil, e o Brasil foi formado por homens heróicos, homens de virtudes gigantescas, para que uma pessoa saia lá da Europa, entre dentro de um barco de madeira, atravesse o Atlântico, chegue até uma nação totalmente desconhecida, com uma fauna, uma flora totalmente diferente daquela que ele viveu. Só o fato do cara entrar dentro da Amazônia com mosquitos, imagina. Animais de todo tipo. E animais de todo tipo, por isso que eles diziam que encontravam monstros marinhos. E o que eram os monstros marinhos? Era o peixe-boi, era uma jiboia, era uma cobra gigantesca que comia uma pessoa. Isso é um monstro, né? Então, eles não estavam acostumados a ver esse tipo de animal na Europa. Então, isso vem para cá, eles começam a visualizar isso e passam por todos esses desafios para levar o evangelho, para ensinar latim para os índios, para ensinar grego, para ensinar matemática, para ensinar gramática. A própria gramática deles, né? O próprio desenvolvimento gramatical da língua deles. Feito por São José de Anchieta ao traduzir a Bíblia, da língua guarani também, pelo padre Rui de Montoya, ao traduzir o catecismo para a língua guarani. Então, são ações que transformaram a vida dos indígenas, e não para o mal, para o bem, porque era isso que eles queriam. Ninguém botou. Aí é um grande engano. As pessoas acham que os portugueses vieram para cá, escravizaram todos os índios, botaram uma arma na cabeça deles e disseram: agora vocês têm que se converter, vocês têm que obedecer o rei. Daí você me diz assim: como meia dúzia de homens poderiam controlar centenas de milhares de indígenas, milhares de indígenas? Não tinha meios capazes para isso, meios físicos, ferramentas. O número de prisões teria que ser imenso, de grilhões, de
correntes, de armas, de covas para todos aqueles que negariam, que iriam se rebelar. E você encontra isso? Você não encontra nada disso. Você vai ler, por exemplo, o livro do Padre Serafim Leite, são 5 tomos, na verdade são 10 livros, mas fizeram uma nova edição que ficaram em 5, né? Bem grandes, assim, quase, se não me engano, são cerca de 800 páginas cada um. Você pega lá o Padre Serafim Leite e pega a história dos primeiros jesuítas no Rio Grande do Sul, por exemplo. Foram dois jesuítas, saíram de São Paulo caminhando. Imagina, São Paulo caminhando, desceram até Laguna e depois vieram até aqui a fronteira com Santa Catarina, ali naquela região de Torres, por ali. Ali eles pregaram o Evangelho e realizaram algumas curas. Inclusive a cura de um pajé que estava morrendo, e eles curaram ele, e ele se converteu. E passaram aqui alguns meses, e depois eles disseram, a gente vai voltar para São Paulo. E quando disseram que eles foram voltar, 150 indígenas disseram o seguinte, não, a gente vai com vocês. Foram com os 2 padres, de livre e espontânea vontade. Quem que forçou? Quem que obrigou? Como é que eles iam dominar esses índios? Foram de boa vontade. Por quê? Porque eles viram que aqueles homens eram santos e possuíam verdades eternas nas suas palavras. E da mesma forma que Pedro disse para Cristo, mas onde nós vamos, só tu tem palavras de vida eterna, aqueles índios disseram, mas onde nós vamos? É só vocês que têm essas palavras, a gente quer ficar do lado de vocês, a gente quer saber mais, a gente quer conhecer mais. Porque esse é o efeito da verdade dentro da alma da pessoa. Se, infelizmente, por conta dessa visão materialista, marxista, relativista, de achar que não existe verdade, e como essas pessoas elas sabem que aquilo que elas defendem é uma mentira, elas acham que todo o resto do mundo, toda a realidade é mentira, é falsa. Porque eles são uma mentira própria. Eles vivem uma mentira inteira. Tudo que está na volta deles é por mentira, é por segundas intenções. Então, por conta disso, eles nivelam todo mundo no mesmo nível que eles. Então, eles dizem assim, esses jesuítas, eles só podiam fazer algum controle mental. Então, eles acham que os jesuítas, nos livros didáticos, do jeito que se fala dos jesuítas, parecia que os jesuítas tinham algum poder de bruxaria, de hipnose, capazes de controlar a mente dessas pessoas e cooptar esses índios para para obedecer Portugal por conta da catequização. Né? Coloca a catequização como um movimento de lavagem cerebral. Pô, gente, que é isso? Sabe? São pessoas que não entendem absolutamente nada daquilo que aconteceu. Né? Então, com certeza, sem dúvida nenhuma, o processo civilizacional do Brasil teria sido maior, mais vantajoso, porque o nosso projeto civilizacional ele foi interrompido. Depois né, não apenas por esse fator, mas depois o próprio Marquês de Pombal, ao suprimir a Companhia de Jesus e a expulsar todos os jesuítas, ele vai interromper um processo civilizacional que estava ocorrendo aqui. Então, a nossa sociedade vai entrar, vamos dizer assim, um certo declínio. Né? Aliás, falando nisso, uma das razões pelas quais Pombal tomou essa decisão, claro que eram várias, né? Mas uma das razões é porque ele via que os jesuítas tomavam conta da educação, né? Em Portugal e nas colônias, e ele achava que a educação dos jesuítas era uma educação voltada para o transcendental, né? E ele via um desperdício nisso. Ele achava que a educação tinha que ser um meio de tornar as pessoas, vamos dizer assim, dóceis ao Estado, né? Eu acho que não é mera coincidência com o que a gente vê hoje. E aí, puxando um fio para isso, professor, e olhando aí o
o aspecto, né, o espectro da América Latina hoje, né, do socialismo, o comunismo. Nós estivemos aí com quase 14 anos de PT, não foi isso? Coisa assim? Poderíamos ser uma Venezuela hoje. O senhor não acha que esse aspecto, inclusive, também puxando outro gancho ali do sangue dos mártires, não faz de nós um país verdadeiramente abençoado, porque dentre tantas tragédias, a maior tragédia que poderia ter se abatido sobre nós seria o comunismo, como é a Venezuela hoje, como está acontecendo com o Chile hoje, como está acontecendo com a Argentina hoje. E nós, graças a Deus, apesar do risco iminente, mas nós estamos aí enfrentando, quem sabe, um tempo aí de escolha, podendo ter essa escolha ainda, né? Será que o sangue desses jesuítas, esse tempo que os jesuítas, essa formação toda lá atrás, não reverbera hoje? Então, de alguma maneira, aquela vocação de Portugal, ela foi passada ao Brasil. O Brasil, ele tem uma vocação. A vocação do Brasil é ser um país grande, um país imponente, e o Brasil tem uma vocação católica. Infelizmente, isso foi se perdendo ao longo do tempo por Até mesmo em Portugal, né? vários motivos, né? Portugal também. Portugal também. Mas nós percebemos que, diante de outras realidades, o Brasil ele está numa situação muito diferente. Nós pegamos, por exemplo, todo o movimento que começou -se a realizar a partir do fim de meados da década de 90, principalmente a partir dos anos 2000, que foi um movimento de pressão para a legalização do aborto em todos os países do mundo, principalmente na América, por conta das fundações e do financiamento de fundações, de movimentos políticos, de lobby político para a legalização do aborto. E o Brasil, ele não legalizou. E as pessoas até hoje são contrárias ao aborto. A maioria das pessoas no Brasil são contrárias ao aborto. Quando você mostra para elas, aquelas que têm dúvida, você mostra para elas o que é um aborto de fato, que não é apenas uma ideia longínqua, você mostra o que é a realidade, você desce a pessoa para aquilo que é real, porque o problema hoje desses jovenzinhos de escola, de universidade, que se acham sabichões, esses professorzinhos, é porque eles vivem apenas no mundo de ideias. E eles pautam a realidade a partir desse mundo de ideias. Esse é o grande erro de Descartes, dizer penso, logo existo, ou seja, que o meu pensamento, a minha ideia determina a existência das coisas. Isso é um erro gravíssimo. O que determina a realidade é a própria coisa como ela é. O ente das coisas é o que define o que elas são. E nós precisamos entender o que são as coisas e não possuir ideias delas e querer moldá-las. Então, quando alguém é apresentado ao aborto, essa pessoa ela vai, no mínimo, achar isso muito estranho, e se ela não se convencer ali, logo depois ela vai se convencer. Outro movimento muito interessante é a questão do gênero, que, comparado a outros países do mundo, o Brasil está realmente, vamos dizer, entre aspas, atrasado a partir da agenda globalista, graças a Deus, e que continue sempre, cada vez mais, e que possa até mesmo retroceder ainda mais diante dessas agendas. Então você percebe que aqui tem algo diferente. Além disso, você percebe um despertar de consciência sem financiamento, sem dinheiro, sem estrutura para acontecer. Então você imagina que, por exemplo, o professor Olavo, dos Estados Unidos, com seu computadorzinho, fez uma nação despertar, né? Padre Paulo, lá em Cuiabá, fazendo o seu trabalho, fez um monte de católico acordar.
E isso fez surgir vários outros movimentos, os centros, os institutos, as editoras, todo um movimento cultural que começou a brotar a partir do trabalho desses e de outros grandes homens e pessoas que foram atuando. Então a gente percebe aí que o Brasil, ele de fato, eu olho para todo o contexto geopolítico do mundo e diante de todas as situações, o melhor lugar para se estar hoje é no Brasil. Tá? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então a gente, infelizmente, acaba sendo atingido por uma visão de que o Brasil é um país ruim, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, o Brasil foi formado apenas por corruptos, por ladrões, por não sei o quê, o Brasil está fadado ao fracasso. Isso tudo é aquilo que a própria esquerda quer que a gente acredite, para que quando eles realizem a revolução, a gente não faça nada, a gente simplesmente entregue tudo a eles, porque de fato já era uma porcaria mesmo. Então, ruim não, pior não pode ficar. É por isso que eles Claro. passam essa mentalidade dentro de nós, de que o Brasil é esse país atrasado, esse país pequeno. Tanto é que é muito comum nas aulas de geografia, no 7º ano, comparar as colônias latino-americanas com as colônias anglo-saxãs e dizer, vejam, as duas colônias anglo-saxãs, que é Estados Unidos e Canadá, são países desenvolvidos. O resto da América são países subdesenvolvidos. Por que eles são países desenvolvidos? Porque a colonização deles foi diferente, foi protestante. Uma mentira. Um erro, não foi por conta disso, né, que isso aconteceu. Mas qual é a ideia? É sempre trazer que o Brasil está fadado ao fracasso quando é o contrário. E sempre uma razão econômica por trás, né? E sempre uma razão econômica para definir que o Brasil é um país atrasado, não. Então, hoje, então, o que determina se um presidente é bom ou não é a Bolsa de Valores. É o preço X, o preço Y daquilo. Quando, na verdade, o que deveria definir um presidente, um líder, era o seu aspecto moral, eram as suas ideias, era aquilo que ele defende. A economia, ela é secundária, só que por conta de toda a revolução industrial que se teve, por toda a revolução liberal, a economia se tornou o Materialista. centro da sociedade. Todo o movimento materialista que ocorreu. A primeira grande influência materialista no Brasil, se eu estiver errado, se eu me corrija, foi a maçonaria, né? Ali no Segundo Império, principalmente. É, não sei, não sei se podemos dizer materialista nesse Nesse aspecto, sentido. assim, nesse sentido filosófico, né, assim, do materialismo dialético, esse não. Mas a maçonaria ela teve uma influência mais liberal, vamos dizer assim, né? Ela trouxe as ideias da Revolução Francesa para cá. Ela trouxe aquelas visões republicanas, deístas, né, e libertárias, libertárias não, liberais, de todo o movimento iluminista para cá. É isso que a maçonaria fez. E isso apesar de um grande esforço da igreja de combatê-la já desde o princípio. Aliás, inclusive, eu queria lhe perguntar, professor, a igreja sempre teve um papel muito atuante nessa luta, mas a gente tem desde o início também alguns pontos que, para mim, eu careço de explicação. Por exemplo, com relação a Tiradentes. Quando Tiradentes, naquele movimento da Inconfidência, só para pegar um exemplo, ele é preso, né? Ele é preso juntamente com outros. Haviam ali 6 padres. Esses padres, qual que era a ideia? Por que eles foram presos ali juntos? Não sei se eu estou fugindo muito, se o senhor me traga para o centro de volta. Então, o movimento da Inconfidência foi um movimento, uma parte do movimento buscava uma independência da região de Minas Gerais, como se fosse uma nova república, né? Fosse um país independente, um outro país, apenas Minas Gerais como país.
e outros buscavam apenas um processo de mudança local, não queriam a interferência da coroa, principalmente através da cobrança de impostos, que sim era injusto. A derrama era um imposto, e o quintus um imposto muito injusto para os mineradores, né? E isso começou a trazer uma insatisfação muito grande ali. E os padres sempre tiveram uma atuação social política dentro da história do Brasil, né? Nós vamos ter aí inúmeros padres líderes políticos, inclusive até mesmo durante o período regencial no Brasil, vamos ter um padre ali, que é o Diego Feijó, que vai estar, se eu não me engano, o Diego Feijó que era padre. Depois eu dou uma olhada aqui e reviso. Mas, se eu não me engano, é ele que era também padre e que vai estar ali atuando. Então, a participação dos padres dentro da política no Brasil era algo muito comum. E por conta disso, eles vão acabar apoiando esse movimento político e que eles vão ser depois julgados pela igreja, né? Vão ter um julgamento, vão passar por um julgamento eclesiástico. Aliás, Mas permita-me, também somente o julgamento eclesiástico ou também passaram para o julgamento civil? não, todos eles, exceto o Tiradentes, receberam um perdão da coroa. E então, digamos, foram assim livres, né? E Absolvidos. absolvidos. Só que eles vão também passar por uma investigação da igreja, vão ser avaliados pela igreja. Agora eu não lembro qual foi o resultado deles, mas provavelmente eles devem ter sido levados para alguma outra paróquia, levados exilados. Muitos dos inconfidentes foram exilados, levados para a África, e passaram o resto da vida por lá. O Tiradentes foi o único que foi sentenciado à morte, né? Então, a luta do Tiradentes, ela é uma coisa. A formação dele como personagem mitológico, de uma grandeza, de um símbolo da República é outra. Sim. Ele, a luta dele tinha até princípios, a própria Inconfidência tinha uma raiz, aí não era má, não era, tinha uma ideia de fato de tentar defender os princípios daqueles que viviam aqui. E isso não era ruim. A questão foi Sim. depois dessa construção, desse personagem, dessa imagem, né, que se fez depois. Depois com A República. o golpe da República, né? Isso. Inclusive, queria lhe perguntar se as ideias republicanas, né, após a queda de Dom Pedro II, se as ideias republicanas, trazendo já aqui mais para perto de novo, se elas já começam a preparar, né, com o positivismo, se elas já começam, de alguma forma, a preparar para o clero brasileiro para aceitar um pouco depois as doutrinas marxistas com mais docilidade, né? Através da teologia da libertação. Existe algum link? O clero foi definhando com as políticas e com o pensamento positivista para depois acabar aceitando mais facilmente a teologia da libertação? Então, a República para a Igreja foi muito boa. Isso até pode parecer estranho, mas foi boa por quê? Porque havia a coroa portuguesa, brasileira aqui, ela não deixava a igreja se desenvolver muito. Por exemplo, até a proclamação da República só existiam duas dioceses no Brasil, que era a diocese de Olinda e só duas dioceses, que era a diocese de Olinda e a diocese do Rio de Janeiro e a arquidiocese de Salvador.
não deixava a igreja se organizar, não deixava a igreja se estruturar, não impedia a entrada de ordens religiosas, era um problema. Então, a coroa, nesse sentido, estava atrapalhando muito o processo de expansão e de estruturação da igreja. E a proclamação da República deu liberdade para a igreja, né, no sentido de que ela podia se organizar sem essa questão do Estado. E isso fez com que, logo depois da República, em 3 anos depois da República, surgissem 12 novas dioceses e uma nova arquidiocese, que foi a Arquidiocese do Rio de Janeiro. E em 1905 nós temos o nosso primeiro cardeal, que também foi o cardeal das Américas, cardeal Joaquim, não vou lembrar agora o sobrenome dele, mas esses, para a igreja, em sentido de organização, estrutura e tudo mais, a República ajudou, porque o rei aqui possuía um poder muito grande e muitas vezes impedia até mesmo as determinações e as orientações do Papa aqui. E isso afetava na vida pastoral da igreja. Então, vamos dizer assim, em termos pastorais, a República ajudou, porque a República fez com que a igreja pudesse fazer mais paróquias, pudesse chegar, se organizar melhor em termos de diocese, arquidiocese, pudesse fazer essa organização melhor. A questão do marxismo aqui, ela vai ser posterior, né? E vai ser já lá com o movimento das ideias de que a religião católica ela possui alguma ligação com a ideologia marxista por conta do seu ato de caridade. Essas ideias elas vão começar a permear aí só lá no início da década de 60, mas elas eram ainda muito pequenas, muito fracas. Elas até existiam, mas eram assim, era fortemente reprimida, né? Não eram aceitas. Agora, logo após ao Concílio Vaticano II, parece que essas ideias elas estavam esperando uma chance para brotar. E pós o concílio, então, é que essas ideias vão se expandir e vão começar a crescer aqui. Principalmente uma consciência política, uma consciência de classe dos padres. Achando que a missão do sacerdote, a missão da igreja era uma missão apenas sociopolítica e não mais espiritual. Por conta de toda a teologia política como é que é o nome do alemão? O Metze, Johann Metze, que vai ser o professor do Gustavo Gutierrez, e que vão fazer com que essas ideias se proliferem, né? O Metze era alemão, o Gustavo Gutierrez era peruano, dominicano. Enfim, então a União Soviética vai ser tem posterior. alguma influência nisso, não é, professor? A Então, partir do financiamento, espionagem. Tem essa ideia, Se essa né? questão se delongar muito e o senhor não quiser entrar muito, o senhor fica à vontade. Não, essa ideia de que a União Soviética, a partir do escritório de Praga, teve alguns investimentos aqui, é por conta da proliferação do investimento em divulgação de 2 livros. 2 livros, se eu não me engano, um é de um jesuíta, sobre o marxismo e a fé católica. O outro, acho que foi até de um russo que escreveu. E que eles teriam financiado
na, na Argentina e, se eu não me engano, no outro lugar, não sei se é o Chile, que seria investido para que esses livros pudessem ser divulgados, entregues nos seminários e tudo mais. Agora, a teologia da libertação, ela é algo diferente, ela é uma corrente de ideias. Na verdade, a teologia da libertação ela teria que se chamar teologia crítica, porque ela adapta as ideias da escola de Frankfurt, né, que é aquelas ideias da escola crítica de destruição de todo e qualquer realidade. Então, nós precisamos destruir todos os conceitos, de destruir todas as instituições. Nós precisamos destruir o que é o homem, destruir o que é a mulher, destruir o que é a igreja, destruir a moral, destruir a ética. A filosofia crítica da escola de Frankfurt defende isso. E o que a teologia da libertação faz? A teologia da libertação pega essa ideia crítica e aplica dentro da teologia. Então, nós precisamos destruir os dogmas, nós precisamos destruir os sacramentos, nós precisamos destruir as Sagradas Escrituras, nós precisamos reler as Sagradas Escrituras, nós precisamos reler a tradição da igreja, nós precisamos reler o magistério, nós precisamos reler tudo a partir de um historicismo. Então, é pecado casamento, fazer sexo antes do casamento? A igreja escreveu isso lá naquele tempo, porque a sociedade daquele tempo era YX, não sei o quê, mas hoje nós estamos em outros tempos, hoje nós temos mais possibilidades de nos proteger, então agora é permitido. Ou seja, ele está fazendo uma análise histórica crítica de um mandamento da igreja. Isso é filosofia crítica lá da escola de Frankfurt, adaptada para a teologia. Essa teologia, essa teologia da libertação, essa visão crítica, ela não foi desenvolvida pela União Soviética. Ela foi desenvolvida pelos próprios teólogos ali, pelo Karl Rahner, pelo Johann Metz, com as visões dele de teoria política, que depois vai se transmitir para o Gustavo Gutierrez, que escreve o livro chamado Teologia da Libertação, mas o livro Teologia da Libertação é apenas um nome para se popularizar a teologia crítica, porque só aparece uma vez Teologia da Libertação no livro dele, que é no título. Ou seja, ele só criou o título, Teologia da Libertação. Mas o que ele coloca no seu livro é uma visão crítica aonde ele defende um novo modelo de teologia a partir da filosofia materialista histórica. Ele coloca assim nos seus primeiros capítulos dizendo que o que governou a teologia no período da igreja de Cristo até os seus primeiros 1000 anos foi a visão filosófica agostiniana e dos padres da igreja. De 1001 lá, ele bota mais ou menos a divisão até 1950, ele coloca que as ideias que governaram a igreja foram as ideias das escolásticas, as ideias tomistas de São Tomás de Aquino e tudo mais. E daí ele diz que a partir disso nós precisamos desenvolver uma nova visão teológica. E essa nova visão teológica parte de uma nova filosofia, de uma filosofia voltada para a sociedade, para a social-democracia, uma filosofia voltada, uma teologia voltada para o povo, uma teologia voltada para a política. E daí ele usa o materialismo histórico marxista. Então, isso não foi criado pela União Soviética. Isso pode ter sido depois financiado por ela, tá? Isso eu não nego, no certo sentido em que eles promoveram isso, pagaram coisa, viagem, publicação de livro, porque essas porcarias, é impressionante, estão em todos os seminários, estão em todas paróquias por aí, então de onde que veio dinheiro para publicar esses livros e coisas? Ninguém compra essas porcarias, eles dão essas porcarias, então alguém paga. Então, pode ser que eles financiaram, mas não criaram a teologia da libertação. Né? Então, o trabalho da União Soviética pode ter ocorrido muito mais esse trabalho de financiamento, mas não de criação da teologia da libertação. E essa é uma ideia muito nefasta,
muito nefasta, porque ela simplesmente quer destruir tudo, destruir a igreja. Esse é o objetivo da teologia de libertação. Ela tá, desculpa a palavra, mas ela está cagando para o pobre. Ela está nem aí. Ela não está, ela está nem aí para o planeta. Tanto é que agora eles nem falam mais de pobre. Agora é a ecoteologia da libertação. Agora é o planeta que é aquele que é oprimido pela pessoa. Teologia feminista da libertação. Tem o ecofeminismo, né? E Ecofeminismo. o ecofeminismo dentro da teologia da libertação também, onde ela está promovendo Sim. um novo movimento a partir da revolução sexual. Da mesma forma que a esquerda mudou as suas ideias e não está mais usando o pobre como ferramenta ideológica, e sim a sexualidade, a teologia da libertação também foi para esse âmbito. Então, eles se adaptam, eles se reformulam, porque o objetivo deles é destruir a igreja, é criticar. Então, quando a pessoa diz assim, eu sou muito inteligente, eu tenho pensamento crítico, você é um marxista, cara. Você está defendendo ideias marxistas, sabe? Os pais muitas vezes dizem, meu filho, olha só, ele tem um pensamento crítico muito bom. Seu filho, ele já sofreu lavagem cerebral da ideologia, né? É isso que acontece. Show de bola. Professor, estamos com 1h10 aí de live, eu não sei como é que tá teu tempo, mas eu teria apenas mais uma pergunta, não sei se eu até nem sabia que o Instagram ia nos deixar ficar tanto tempo. Não, vamos lá. Se o Instagram tá deixando, a gente continua. Ah, tudo bem, eu sei que você tem lá, tem suas crianças, eu também tenho uns quantos aí. Não, mano, E faz essa pergunta e a gente finaliza. finaliza, certo. Quais outros, sei que o senhor falou em Pedro Calmon, né, outros mais, mas levando em consideração uma obra que eu vi que o senhor adquiriu há pouco tempo, o senhor colocou nos seus stories, né, do Francisco Varhagen, né, uma relíquia quase, né, é sobre a história do Brasil, a história geral do Brasil, não é isso? Que outras obras é possível um leigo como eu consultar, né, para se inteirar da história do Brasil e talvez da história da igreja no Brasil? O senhor teria assim alguma coisa para indicar assim que não seja tão difícil de encontrar, né? Porque tem muita coisa que só vai achar em sebo. E graças a Deus tem muita coisa vindo à tona hoje pelas editoras, né? Que graças a Deus está Sim, florescendo no Brasil uma série de editoras que estão trazendo aí conteúdos que estavam mortos quase. sim. É, História da Igreja do Brasil tem um livro muito bom. Eu não vou lembrar agora o autor, que é a História da Igreja do Brasil. Se eu não me engano, são 3 volumes. Onde ele vai falando todo esse processo do início da igreja, desde o período colonial, período do Império e também o período da República. Agora eu não lembro o autor que escreveu, mas depois eu posso colocar nos Deixa stories no comentário aqui embaixo. e daí eu passo. Que são assim um livro muito bom. Como eu disse, a coleção do padre Serafim Leite também sobre a Companhia de Jesus aqui no Brasil, ela é sensacional. Assim, é um livro porque foram os É jesuítas. aquele em 8 tomos, 5 tomos. Ele está em 5. Está em 5 tomos. Ali a gente encontra como foi toda a missão dos jesuítas aqui, todos os locais, cada um dos locais que eles foram, como foi o processo, quem foram, até mesmo números das conversões, do nascimento da cidade e tudo mais. Então é um livro, principalmente para o período colonial do Brasil, é um livro sensacional. E sobre a história do Brasil, a gente sempre indica o do Pedro Calmon, porque ele tem uma escrita e ele fez um trabalho assim muito bem feito. A história do Brasil do Pedro Calmon em 7 tomos, ele era um livro assim de colegial na época. Mas para nós hoje ele já é um ótimo livro, porque ele dá uma visão geral de todas as coisas, assim, né? Passa isso.
como o Varheim também e o Capistrano de Abreu. Né? Outro livro muito bom também sobre a história do Brasil Eu estou anotando é, aqui. é o do Rocha Pombo, que é uma outra coleção. Então, não encontrei do Pedro Rocha? Calmon, Rocha Pombo, Pombo. Pombo. Não encontrei do Pedro Calmon, do Francisco Barrain, não encontrei a do Capistrano Abreu, pode ser do Rocha Pombo, pode ser. Na verdade, tudo aquilo que está até o início do século ali, do século XX, ali, 1930, 1940, tudo a princípio é muito bom. Então, nós temos vários historiadores muito bons desse período, como o Hélio Viana, Rocha Pita, são outros historiadores que escreveram também muitos livros muito bons, né? O Manuel de Oliveira Lima, Joaquim Nabuco, o próprio, não é dessa época, mas também é muito bom, que infelizmente é pouco conhecido, que é o historiador, tô com o nome dele agora na cabeça aqui, esqueci. Meu Deus do céu, não fugiu. Mas de qualquer maneira já não tem Oliveira, 7 aqui. sim, sim, mas esse Dá para começar. ele é mais atual. Ah, Camilo, não vou lembrar agora o sobrenome, mas também é um outro grande historiador. Eu vejo uma questão assim Vou ver aqui. de uma questão assim de insegurança em quem está começando, porque tem muito material revisionado, né? Reescrito e às vezes é difícil de saber, sem ser experimentado, o que, que é bom e o que, que não é, né? Então isso aqui vale ouro, essa informação aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, João Camilo de Oliveira Torres. Esse é um grande historiador também. Tem livros muito bons sobre a história do Brasil. Ficou com Camilo, Camilo, Camilo e não vinha o resto. Tá Mas certo. é João Camilo de Oliveira Torres, também outro grande historiador infelizmente pouco conhecido, e que tem uma obra historiográfica gigantesca. Hoje, dentro dessas, a gente tem que fugir dessas biografias mainstream, assim, né? Desses livros, assim, Laurentino Gomes, Mary Del Priore, desses historiadores que acabam ali analisando toda a história do Brasil a partir apenas de uma visão como, marxista ou a partir de visões acidentais, e não analisam o todo. Né? Então, fazem todo um revisionismo da história visando destruir a imagem do Brasil, quando na verdade o objetivo da história é fazer com que a gente possa amar a nossa própria pátria. Então, esses historiadores que foram citados aqui, que eu falei para você, são todos historiadores que foram atrás de fontes, de documentos primários, e que quando eles fizeram as suas narrativas, eles não construíram nada por acaso, eles se basearam sempre na realidade que eles estudaram. Então, são sempre boas fontes para a gente entender a história da nossa nação. Sensacional, professor. Queria agradecer de coração o seu tempo, a sua disposição em nos dar esse momento aqui para a página do Centro Cultural Dom Bruno Maldaner de Frederico, né? É uma iniciativa que já existe aí há alguns anos, né? E o intuito dos centros culturais é justamente levar conhecimento, intelectualidade, espiritualidade para as pessoas das localidades, né? Então é muito importante contar com pessoas que de bom grado vêm para enriquecer esses nossos aprendizados. Quem quiser seguir o professor Edmilson Cruz e conhecer melhor o trabalho dele, @ Edmilson Cruz, P. tudo junto. Isso. Edmilson com D Isso, mudo. Demudo, exatamente.
Tá certo. Show de bola. O professor Edmilson também tem alguns cursos, né, professor? Sim. Sobre história, sobre ideologia de gêneros, educação. Não, tem Tem alguma cursos coisa? sobre história da igreja, história geral, e também um curso História da voltado para igreja. pais, né, Ah, tá para bem. ensinarem a história para os seus filhos, né? Como ensinar história, quais são os conteúdos, quais são as matérias que devem dar para cada um dos anos. É isso aí. Eu vi um livro lá que eu fiquei babando outro dia, Sim, se Deus que o quiser, senhor escreveu, dia 9 de maio vai estar disponível aí, né, para o que é para as pessoal. crianças, né, para a gente. Isso. É, é para as crianças, mas também vai ajudar muita gente. Que é Claro, eu mesmo serei. a história do mundo antigo, né? Que ali, a história do mundo para crianças, o volume um é sobre o mundo antigo. Então vai desde a criação até a queda do Império Romano. São 25 capítulos ali, falando sobre cada uma das civilizações e concatenando todas elas a partir de um fio condutor bíblico, né? Esse é o resumo assim do livro. Sensacional. Então, para quem está ainda ou vai assistir essa live depois que vai ficar salva, sigam também a conta do Centro Cultural Dom Bruno Maldaner, @Centro Dom Bruno, né? Nos ajudem aí nesse projeto iniciante. E fica aqui meu agradecimento mais uma vez, professor. Um grande abraço para o senhor, para a patroa, dona Jéssica, para as crianças, né? Fiquem com Deus. Obrigado, meu. E quem sabe numa próxima oportunidade a gente continua esse assunto tão espetacular, tão maravilhoso que é a história do Brasil, a história da igreja no Brasil. Eu que agradeço o convite, foi um prazer imenso e estamos aí sempre disponíveis. Um forte abraço, meu. Sensacional. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.